Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de J.D. Salinger, que foi um escritor norte-americano considerado um dos mais influentes do período do pós-guerra, que nasceu em Nova Iorque em 1919 e faleceu em Cornish em 2010, conhecido de modo especial pelo seu romance de 1951, The Catcher in the Rye, traduzido em Portugal com os títulos À Espera no Centeio ou Uma Agulha no Palheiro. Jerome David Salinger, conhecido por J.D. Salinger, nasceu em Manhattan, Nova Iorque, no dia 1º de janeiro de 1919, filho de um pai judeu de origem polaca e mãe de origem escocesa e irlandesa. O seu pai, Sol Salinger, era de uma família de ascendência lituano-judaica que comercializava queijo kosher. Tinha sido um rabino da congregação Adapt Jeshurun em Louisville, no Kentucky. A mãe de Salinger, Marie, era de ascendência alemã, irlandesa e escocesa e considerava-se judia depois de se casar com o pai do Salinger. O Salinger só soube que a mãe não era de ascendência judíaca pouco depois de celebrar o seu bar mitzvah. Ele tinha uma irmã, 7 anos mais velha, que se chamava Doris. Na sua juventude, o Salinger frequentou escolas públicas no West Side de Manhattan. Em 1932, a família mudou-se para a Park Avenue e Salinger matriculou-se na McBurney School, que era uma escola privada próxima, mas teve problemas para se adaptar lá. Na McBurney, esfiou a equipa de esgrima, escreveu para o jornal da escola e apareceu em peças de teatro. Mostrou um talento inapto para representar, diziam lá na escola, embora o seu pai se opusesse à ideia de ele se vir a tornar um ator. Os seus pais matricularam-no então na Academia Militar Valley Forge, em Wayne, no Pensilvânia. O Salinger começou a escrever histórias, à noite, debaixo das cobertas, com a ajuda de uma lanterna. Foi o editor literário do anuário da classe, chamado Crossed Sabres, e participou no Glee Club, no Aviation Club, no French Club e no Non-Commissioned Officers Club. Lá na Valley Forge, o Salinger era um estudante medíocre, embora no registro constasse que o seu QI era entre 111 e 115, portanto ligeiramente acima da média. Ele formou-se em 1936 e matriculou-se no primeiro ano da Universidade de Nova Iorque para estudar Educação Especial, mas desistiu na primavera seguinte. Nesse outono, o seu pai pediu-lhe então que aprendesse o negócio da importação de carnes e foi então trabalhar numa empresa em Viena, na Áustria, onde esteve cerca de 5 meses. Surpreendentemente, o Salinger foi voluntariamente, mas ficou tão traumatizado com os matadores que decidiu seguir uma carreira diferente, o que muito desgostou seu pai. Provavelmente esta rejeição influenciou o seu vegetarianismo depois em adulto. Deixou a Áustria um mês antes desta ser anexada pela Alemanha nazi em 12 de março de 1838. No outubro seguinte, o Salinger começou a frequentar os Sinos College em Collegeville, na Pensilvânia, mas desistiu após um semestre. Entretanto, escreveu uma coluna chamada Skipped Diploma, em português seria o diploma ignorado, que incluía críticas de filmes. No ano seguinte, em 1939, então Salinger frequentou a Columbia University School of General Studies em Manhattan, onde teve uma aula de escrita ministrada por Whit Burnett, que era o editor de longa data da revista Story. De acordo com Burnett, Salinger só se distinguiu algumas semanas antes do final do segundo semestre, altura em que de repente ganhou vida e conseguiu completar 3 histórias. O Burnett disse a Salinger
que as suas histórias eram habilidosas e bem construídas, aceitando The Young Folks, que era uma vinhete sobre vários jovens sem rumo, para ser publicada lá na Story. Foi o conto de estreia do Salinger e foi publicado na edição de março-abril de 1940, lá da revista. O Burnett tornou-se o mentor do Salinger e corresponderam-se durante vários anos. Em 1942, o Salinger começou a namorar com Una O'Neill, que era filha do dramaturgo Eugene O'Neill. Apesar de a encontrar imensamente egocêntrica, ligava-lhe com frequência e escrevia longas cartas. O seu relacionamento terminou quando Una conheceu o Charlie Chaplin, com quem ela se viria depois a casar. No mesmo ano, o Salinger começou a enviar contos para a revista The New Yorker. A revista rejeitou 7 das suas histórias naquele ano, incluindo o Lunch for Three, Monologue for a Watery Highball e I Went to School with Adolf Hitler. Em dezembro de 1941, aceitou o Slight Rebellion of Madison, que era uma história ambientada em Manhattan, sobre um adolescente chamado Holden Caulfield, que tinha medo de ir para a guerra. Mas quando o Japão realizou o ataque a Pearl Harbor naquele mês, a história tornou-se impublicável, o que arrasou o Salinger, e a história só viria depois a aparecer lá na revista no New Yorker, só no ano de 1946. Na primavera de 1942, vários meses depois dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, o Salinger foi convocado para o exército, sendo alistado na 4ª Divisão de Infantaria do 12º Regimento de Infantaria. Esteve na praia de Utah, no dia D, na Batalha de Bulge e na Batalha da Floresta Negra de Jurgen. Durante a campanha da Normandia, o Salinger combinou encontrar-se com o Ernest Hemingway, um escritor que o influenciara e que trabalhava como correspondente de guerra em Paris. O Salinger ficou impressionado com a simpatia e com a modéstia do Hemingway, achando-o mais soft do que a sua personalidade pública. O Hemingway ficou impressionado com a escrita do Salinger e observou: Jesus, ele tem um talento infernal! Os dois começaram a corresponder-se e o Salinger escreveu a Hemingway em julho de 1946 que as suas conversas estavam entre as poucas lembranças positivas da guerra e acrescentou que estava a trabalhar numa peça sobre o Caulfield, portanto aquela personagem principal daquele conto, e que esperava ser ele a interpretar o papel lá da peça. O Salinger foi designado para uma unidade de contra-espionagem, também conhecida como os Ritchie Boys, na qual usou a sua fluência em francês e alemão para interrogar prisioneiros de guerra. Em abril de 1945 entrou no campo de concentração de Kaufering 4, que era um subcampo do Dachau. As suas experiências de guerra afetaram-no emocionalmente e ele foi hospitalizado durante algumas semanas por uma reação de stress, combate, depois da terminada guerra, da Alemanha ser derrotada. O Salinger baseou-se nas suas experiências de guerra para várias das suas histórias, como Forest Me with Love and Squalor, que é narrada por um soldado traumatizado. O Salinger continuou a escrever enquanto servia no exército, publicando várias histórias em revistas importantes como a Collier's e The Saturday Evening Post. Também continuou a enviar histórias para o New Yorker, mas esta rejeitou tudo até ao ano de 1946, incluindo um grupo de 15 poemas que ele enviou em 1945. Após a derrota da Alemanha, o Salinger inscreveu-se no Corpo de Contra-Espionagem para um período de 6 meses de serviço de desnazificação da Alemanha. Residiu então em Weissenburg e logo depois casou-se com Sylvia Werther. Trouxe-a para os Estados Unidos em abril de 1946, mas o casamento desmoronou-se 8 meses depois e a Sylvia voltou para a Alemanha. Em 1946, Whit Burnett concordou em ajudar o Salinger a publicar uma coletânea de contos na Lippincott, que era uma editora ligada lá à Press.
A coletânea seria chamada The Young Folks e consistiria em 20 histórias, 10 que já tinham sido impressas, publicadas tanto nos jornais, como a história que lhe dava título, né? The Young Folks, e outra, o Slight Rebellion of Madison, e então outras 10 inéditas. Embora o Burnett tenha garantido que o livro seria publicado e até negociou com o Salinger um adiantamento de $1000, o que é certo é que o Lee Pincott contrariou o Burnett e rejeitou o livro. O Salinger culpou o Burnett pelo fracasso de ver o livro deixar de ser impresso e então distanciaram-se. No final da década de 1940, o Salinger tornou-se um ávido seguidor do Zen budismo, a ponto de fazer listas de leitura sobre o assunto e organizar uma reunião com o mestre budista, o D.T. Suzuki. Em 1947, o Salinger apresentou um conto, o Banana Fish, à revista The New Yorker. O William Maxwell, que era o editor de ficção da revista, ficou impressionado o suficiente com a qualidade singular da história, de tal maneira que pediu ao Salinger para continuar então a revê-la. Passou então um ano a retrabalhá-la, lá com os editores da New Yorker, e a revista então publicou-a, mas agora intitulado A Perfect Day for Banana Fish, que é um dia ideal para o peixe-banana, que eu penso que não está editado cá em Portugal, mas está editado no Brasil com este título. Na edição lá da revista do dia 31 de janeiro de 1948. A revista, então, ofereceu ao Salinger um contrato de prioridade que lhe permitia o direito de preferência em quaisquer futuras histórias. A aclamação crítica concedida ao Banana Fish levou-o a publicar quase exclusivamente lá na The New Yorker. Banana Fish foi a primeira das histórias publicadas pelo Salinger a apresentar os Glasses, que era uma família fictícia composta por 2 artistas de vaudeville aposentados e pelos seus 7 filhos precoces, que eram o Seymour, o Buddy, o Bubu, o Walt, o Waker, Zoe e Franny. O Salinger publicou 7 histórias sobre os Glasses, desenvolvendo uma história familiar detalhada e focando-se particularmente no Seymour, que era o brilhante, mas problemático filho mais velho lá da família. No início da década de 1940, o Salinger confidenciou numa carta ao Burnett que estava ansioso por vender os direitos cinematográficos de algumas das suas histórias, enfim, para obter-se uma certa segurança financeira. Portanto, concordou imediatamente quando, em meados de 1948, o produtor de cinema independente, Samuel Goldwyn, se ofereceu para comprar os direitos cinematográficos do seu conto Tio Wiggly, em Connecticut. Embora o Salinger tenha vendido a história com a esperança de que daria um bom filme, os críticos criticaram o filme após o seu lançamento em 1949. Foi renomeado My Foolish Heart. Portanto, o filme afastava-se bastante da história do Salinger. O que é certo é que isto resultou em que o Salinger nunca mais permitiu adaptações cinematográficas da sua obra. Numa conversa de julho de 1951, o amigo de Salinger e editor de lá da New Yorker, o William Maxwell, perguntou-lhe quais as suas influências literárias. Então ele respondeu: um escritor, quando lhe pedem para discutir o seu ofício, deve levantar-se e gritar em voz alta apenas os nomes dos escritores que ama. Eu amo Kafka, Flaubert, Tolstói, Chekhov, Dostoiévski, Proust, Ocasey, Rilke, Lorca, Keats, Rimbaud, Burns e Brontë, Jane Austen, Henry James, Blake, Coleridge. Em cartas da década de 1940, o Salinger expressou a sua admiração depois pelo Sherwood Anderson, Ring Lardner e o Scott Fitzgerald. O Salinger chegou a considerar-se o sucessor lá do Fitzgerald. Aquele livro, o A Perfect Day for Banana Fish, tem um final semelhante ao da história Mayday do Fitzgerald. Na década de 1940, o Salinger disse a várias pessoas que estava a trabalhar num romance com aquele o Woden Caulfield, que era, portanto, o protagonista lá daquele conto, né, de que já falei, o Slight Rebellion of Madison.
Efetivamente, em 16 de julho de 1951 foi publicado The Catcher in the Rye, que em português tem o nome À Espera no Centeio. E também uma outra tradução, que é a que eu tenho, que andei a ler esta semana, com o nome Uma Agulha no Palheiro, publicada pelos Dois Mundos. O enredo do romance é bastante simples, detalhando as experiências do Holden, um adolescente de 16 anos, em Nova York, após a sua quarta expulsão de uma escola de elite preparatória para a faculdade. O mais notável do livro é a personalidade e o testemunho do seu narrador na primeira pessoa, lá o Holden. É um narrador perspicaz, mas sim pouco confiável, que expõe a importância da lealdade, a falsidade dos adultos e a sua própria duplicidade. Ele efetivamente não confiava em si próprio. Ele dizia que queria qualquer coisa, mas depois nunca tinha a coragem de a pôr em prática. Vivia nesta duplicidade. E todo o romance é passado sempre nesta publicidade. Quer isto, mas acaba por fazer aquilo. Sempre assim. Numa entrevista de 1953, o Salinger admitiu que o romance era uma espécie de autobiografia, explicando: a minha infância era muito igual à do menino do livro e foi um grande alívio para mim contar sobre isso às pessoas. As reações iniciais ao livro foram mistas, desde a saudação do The New York Times como um primeiro livro extraordinariamente brilhante, até às críticas à linguagem monótona do livro e à imoralidade e perversão do Holden. Portanto, ele usa, de facto, insultos religiosos, discute livremente sobre sexo casual, sobre a prostituição. Mas o romance foi um sucesso popular. Nos 2 meses após a sua publicação foi reimpresso 8 vezes. Passou 30 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. O sucesso inicial do livro foi seguido por uma breve calmaria na popularidade, mas no final da década de 50 tornou-se o livro que todos os adolescentes tinham que ler. O seu manual indispensável. Sendo o Holden Caulfield considerado um dos protagonistas mais influentes da literatura de todos os tempos. Os jornais começaram a publicar artigos sobre a Catcher Cult, portanto, dizemos, a cultura Catcher. Portanto, isto criou mesmo escola, esta personagem do Holden Caulfield. O romance foi proibido em vários países, bem como em muitas escolas nos Estados Unidos, por causa do tema e do que o Riley Hughes, que era o crítico literário da Catholic World, chamou de uso excessivo de palavrões amadores e de linguagem grosseira. Na década de 1970, vários professores do ensino médio nos Estados Unidos que recomendaram o livro acabaram por ser demitidos ou forçados a renunciar. Um estudo de 1979 sobre a censura observou que The Catcher in the Rye tinha a rara distinção de ser ao mesmo tempo o livro mais frequentemente censurado em todo o país e também o segundo romance mais frequentemente ensinado nas escolas públicas do ensino médio. O primeiro era Os Ratos e Homens do Steinbeck. O livro continua hoje a ser amplamente lido em todo o mundo. Já no ano de 2004 se dizia que ele estava a vender 250 mil cópias por ano. E penso que assim deve continuar. Ao todo, calcula-se que já vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Ora bem, antes de passar à frente, como eu disse, já andei a ler o livro esta semana e já disse bastante sobre ele e também não queria perder muito mais tempo, mas gostava de falar sobre a razão de ser do título e porque é que até em Portugal tem 2 títulos absolutamente tão diferentes. Um, À Espera no Centeio, e este, Uma Agulha no Palheiro. Aparentemente não tem nada a ver um com o outro. Ora, eu desejava-vos ler aqui assim um bocadinho, que talvez explique um bocadinho a razão de ser disso. A certa altura, ele encontra-se com a irmã, que era mais pequenina, uma irmãzinha mais garota, de quem ele gostava muito, às escondidas, porque ele andava fugido de casa, não é? Ele tinha sido expulso do colégio, mas não queria dar a saber à família.
queria esperar que chegasse primeiro uma carta lá do diretor do colégio a avisar-te que ele tinha sido expulso, porque não queria aparecer lá assim, de improviso. Mas foi lá, de noite, a casa, a encontrar-se secretamente com a irmã. E depois tiveram assim uma longa conversa, do qual um bocadinho era assim. Dizia ele: conheces aquele poema? Quando duas pessoas se procuram no centeio? É sim, quando duas pessoas se encontram no centeio. É um poema do Robert Burns. Pronto, eu sei que é um poema do Robert Burns. Respondi, mas é claro, não sabia. Pensei que era quando duas pessoas se procuram no centeio, disse eu. Ando sempre a pensar em dois miúdos que brincam num grande campo de centeio. Ou melhor, milhares de miúdos. E não há por ali uma única pessoa crescida a não ser eu. E eu estou mesmo à beira de um grande precipício. O que tenho de fazer é agarrar os miúdos que estão já na beira do precipício, isto é, quando estão distraídos e andam a correr por ali. É nessa altura que eu apareço para os salvar. Gostava de fazer isso o dia inteiro. Seria apenas o vigia do campo de centeio. Ora bem, isto é a tradução aqui deste tradutor. Seria apenas o vigia do campo de centeio. Mas o original, em inglês, né, que escreveu o Salinger, é I'd just be the catcher in the rye. Que este traduzir por seria apenas o vigia. O vigia. O catcher, parece-me que em português não seria o vigia. Seria o agarrador, o apanhador. Neste caso seria o salvador das crianças. De qualquer maneira, é um título que tem dado imensa celeuma por esse mundo fora. Ninguém consegue chegar a um acordo e não há dois críticos que pensem exatamente a razão de ser do Salinger ter dado este título ao livro. Em 1952, deu-se uma mudança importante na vida do Salinger. Depois de vários anos a praticar o budismo Zen, quando lia The Gospel of Sri Ramakrishna, que seria o Evangelho de Sri Ramakrishna, que era sobre o mestre hindu Sri Ramakrishna. Ele tornou-se então um adepto do hinduísmo Advaita Vedanta, lá do Ramakrishna, que defendia o celibato para aqueles que buscavam a iluminação e o desapego das responsabilidades humanas, como por exemplo para com a família. Os estudos religiosos do Salinger vieram a refletir depois em alguns dos seus escritos. Em 1953, Salinger publicou uma coletânea de 7 histórias que tinham sido publicadas na The New Yorker, incluindo aquele Banana Fish, e mais 2 que a revista tinha rejeitado. Portanto, num total 9. Que foi publicada, portanto, com o título 9 Stories, e que está traduzida em Portugal com 2 títulos, 9 histórias, e por outra editora com 9 contos. O livro recebeu críticas positivas e foi um sucesso financeiro. O 9 Stories passou 3 meses na lista dos mais vendidos do New York Times. À medida que a notoriedade de The Catcher in the Rye, este que eu tenho uma agulha no palheiro, o Salinger retirava-se gradualmente da vista do público. Em 1953 mudou-se de um apartamento de Nova York para Cornish, no Hampshire, que era uma cidade com menos de 1000 habitantes, lá na pontinha, junto ao Canadá. No início do seu tempo em Cornish, era relativamente sociável, particularmente com os alunos da Windsor High School. O Salinger convidava-os frequentemente para irem lá à sua casa, ouvir discos e falar sobre os problemas da escola. Mas uma lá das estudantes convenceu o Salinger a ser entrevistado para a página que a escola publicava no The Daily Eagle, que é, portanto, o jornal lá da terra. Depois da entrevista aparecer com destaque na secção editorial do jornal, o Salinger cortou todo o contacto com os alunos sem explicação. Passou a ser visto com muito menos frequência lá na cidade. Começou também a publicar com muito menos frequência. De tal modo que depois do 9 Stories, ele publicou apenas 4 histórias no resto da década. 2 em 1955, uma em 1957 e a outra em 1959. Em fevereiro de 1955, tinha ele 36 anos, casou-se com Claire Douglas, que era uma menina de 22, que era estudante de Radcliffe e que era filha do crítico de arte Robert Langdon Douglas. Tiveram 2 filhos, a Margaret, que se chamava Peggy, e o Matthew, mais conhecido na família por Matt. Após o casamento, o Salinger e a Claire foram iniciados no caminho do Kriya Yoga, lá num pequeno templo hindu em Washington, D.C., durante o verão de 1955.
receberam um mantra e exercícios de respiração para praticar 10 minutos 2 vezes por dia. O Salinger também insistiu para que a Claire abandonasse a escola e morasse com ele a apenas 4 meses da formatura. E ela fez isso. Certos elementos da história Franny, foi publicada em janeiro de 1955, portanto lá no jornal, são baseados na sua relação com Claire. Devido à sua localização isolada, lá do Cornish, e às inclinações do Salinger, eles quase não viam outras pessoas durante largos períodos de tempo. A Claire começou a ficar frustrada com as crenças religiosas em constante mudança do Salinger. Ele, depois de abandonar lá o Kriya Yoga, tentou a Dianética, que era uma precursora do Scientology. Depois, mas rapidamente se desencantou com isso também. Aderiu depois a outros sistemas de crenças espirituais, médicas e nutricionais, como a Christian Science. Depois entusiasmou-se com o vidente, o Edgar Cayce. Depois praticou a homeopatia, a acupuntura, a macrobiótica, enfim. A vida familiar do Salinger deteriorou-se, então, cada vez mais, sobretudo após o nascimento da primeira filha, da Peggy. Porque a Claire sentia que a filha a veio substituir nos afetos do Salinger. A Margaret, portanto a Maggie, estava quase sempre doente, mas o Salinger, como tinha abraçado lá a Christian Science, recusou-se a levá-la ao médico. E aquilo também contribuiu para deteriorar as relações entre eles. O Salinger publicou depois 2 volumes, contendo cada um deles 2 contos ou novelas, todos publicados antes, lá na The New Yorker, entre os anos de 1955 e de 1959. Um foi o Franny and Zoe, que está também traduzido cá em Portugal com o mesmo nome, Franny and Zoe, então eram os 2 contos, o Franny e o Zoe, que saiu em 1961. E o outro que é o Raise High the Roof Bean Carpenters and the Seymour, an Introduction. O primeiro que está traduzido em Portugal, com o nome Levantar Alto o Pau de Fileira, Carpinteiros. E o outro, que eu julgo que não está traduzido, que seria em português, Seymour, uma apresentação. Este conjunto saiu em 1963. Portanto, eram as únicas histórias que o Salinger tinha publicado desde o Nine Stories. Depois, então, destes 2 volumes, o Salinger publicou apenas mais uma coisa sobre a família Glass, que aliás já atrás referi a família Glass, que foi o Epworth 16 1924, que em português seria a mesma coisa, não é? Isto é um nome próprio, Epworth 16 1924. Uma novela, assim, na forma de uma longa carta lá do Seymour, o tal filho mais velho da família, que era uma criança, na altura uma criança de 7 anos. Então uma carta escrita por ele para os pais do acampamento de verão onde se encontrava. Esta novela, o seu primeiro trabalho em 6 anos, e foi muito mal recebido pela crítica. A partir daí, ele nunca mais publicou nada sobre este tema lá dos Glass. Embora ele planeava construir uma saga muito maior. Mas ficou-se por estes tais, ao todo, 7 livros, 7 contos, né, que já tinha publicado. Nessa época, o Salinger isolou a Claire dos amigos e parentes e tornou-a, nas palavras lá da filha, da Margaret, uma prisioneira virtual. A Claire acabou por se cansar e separar-se dele em setembro de 1966. O divórcio foi depois declarado só em 3 de outubro de 1967. A Claire ficou com a guarda das crianças, dos filhos. Mas o Salinger permaneceu perto lá da família. Construiu uma casa para si, do outro lado da rua, e lá residiu até à morte. E visitava frequentemente a família, portanto, como digo, morava do outro lado da rua. Em 1972, aos 53 anos, o Salinger teve um relacionamento com Joyce Maynard, era também quase adolescente, 18 anos, mas só durou 9 meses. A Maynard, nas alturas, já era uma escritora, de certo modo experiente, que escrevia na revista Seventeen. Entretanto, o New York Times pediu-lhe que escrevesse um artigo que, quando foi publicado com o título An 18 Years Old Look Back on Life, que saiu no dia 23 de abril de 1972, lá na revista, a tornou uma celebridade. E então foi nessa altura que o Salinger lhe escreveu uma carta a alertá-la para o perigo de viver com a fama. E foi então o início de uma longa troca de cartas, que resultou em 25 cartas que ele escreveu lá a Joyce. E ela então foi morar com ele, com o Salinger, no verão, no final do primeiro ano da Universidade de Yale.
O que é certo é que ela me tornou a voltar para Yale, nesse outono, renunciou à bolsa de estudos e viveu lá na casa do Salinger. Mas, como já disse, o relacionamento terminou, portanto, ao fim desses 9 meses. E então ele disse depois, mais tarde, à filha, à Margaret, que a Maynard queria filhos e ele já não se achava que já era velho para isso, para ter filhos. Enquanto vivia lá com a Maynard, o Salinger continuou a escrever de forma disciplinada, várias horas, todas as manhãs. De acordo com a Maynard, que ela depois escreveu um livro mais tarde sobre a sua experiência com ele, em 1972 ele já tinha completado 2 novos romances. Numa entrevista de 1974 ao New York Times, ele também disse que há uma paz maravilhosa em não publicar. Gosto de escrever, adoro escrever, mas escrevo só para mim e para meu próprio prazer. De acordo lá com o Maynard, ele via a publicação como uma interrupção maldita para um escritor. Um vizinho afirmou também que o Salinger lhe disse, a uma certa altura, que tinha lá 15 romances inéditos escritos. Na década de 1980, o Salinger esteve romanticamente envolvido com uma atriz de televisão, a Elaine Joyce, e enfim, estiveram envolvidos durante vários anos. Mas depois o relacionamento terminou quando ele conheceu a Colleen O'Neill, que era uma mãe enfermeira, com quem depois se veio a casar por volta do ano de 1988. A O'Neill era 40 anos mais nova e disse uma vez lá à Margaret Salinger, à filha do Salinger, que ela e o Salinger estavam a tentar ter um filho, mas não tiveram sucesso. Embora o Salinger tenha feito tudo para escapar à exposição pública o mais possível, ele teve que lutar contra a atenção indesejada dos média e também do público. Leitores dos seus trabalhos e estudantes da Dartmouth College, que era, portanto, lá nas proximidades, vinham muitas vezes a Cornish em grupos, na esperança de ter um vislumbre do autor. O Salinger morreu depois de causas naturais, na sua casa lá do New Hampshire, no dia 27 de janeiro de 2010. Tinha 91 anos. O seu representante literário disse ao The New York Times que o Salinger havia quebrado a bacia em maio do ano anterior, de 2009, mas que a sua saúde tinha sido excelente até ao declínio bastante repentino após a passagem do ano novo. E então ele de facto veio morrer no dia 27 de janeiro. A sua terceira esposa, e portanto a viúva, assim como o filho de Salinger, o Matt, tornaram-se então os administradores dos seus bens. Com a notícia da sua morte, o grande mito da literatura voltou outra vez aos jornais, levantando novamente questões antigas que estavam esquecidas devido à sua reclusão, como a velha história do homem que se dizia que matou o John Lennon depois de ter lido o À Espera no Centeio. Portanto, o caso das suas ex-mulheres e também da filha, que desataram a publicar livros de memórias contra a vontade dele. Portanto, também a sua aversão social. Tudo isso veio novamente a público. E então os seus livros, especialmente aqui este, voltaram a ser outra vez grandes sucessos. E foi por isso que hoje continuam a vender enormemente. O Salinger escreveu, como vimos, toda a vida. E então, quando morreu, deve ter deixado montanhas de manuscritos. Então a viúva e o filho começaram imediatamente a preparar essa obra inédita para publicação. E agora já em 2019 afirmaram que tudo será partilhado, mas que trata-se de um grande empreendimento e que vai demorar o seu tempo. Pronto, vamos esperar que eles realmente cheguem ao fim dessa tarefa e venhamos a ter brevemente, qualquer dia, novas obras do Salinger para comprarmos e lermos. Em resumo, o J.D. Salinger foi um exímio contista, capaz de profunda observação social em poucos traços. Os seus personagens expressam-se com um coloquialismo que poucos escritores conseguiram alcançar. É verdade, eu sou testemunha que aqui no livro parece que está a conversar. Portanto, isto é na primeira pessoa, não é? E ele conta a sua experiência e parece que estamos a ouvi-lo falar connosco. Pertence a um estrito grupo de autores cuja assinatura se imprime não só no campo literário, mas na cultura do seu tempo. Portanto, ele teve uma brutal influência, não é? Na juventude, das décadas de 50 e 60, a juventude rebelde da década de 60, sobretudo. Sobretudo aquela personagem daqui do livro, do Walden Caulfield,
um adolescente desajustado, desconfiado da autoridade adulta, mas também igualmente deslocado lá dos seus colegas, da sua idade. Caulfield não encontrava nenhum sentido para a vida, porque vivia preso a instituições tradicionais, como a família e a escola, e a sua inquietude e a sua revolta anteciparam, portanto, a tal cultura da juventude contestatária das décadas seguintes, sobretudo a famosa década de 60. E pronto, olha, por aqui me fico. Acho que já demorei tempo demais. Espero que tenham gostado de mais esta conversa hoje sobre o Salinger, o grande Salinger. Espero ter vida e saúde para voltar para a semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!